Bom, Bruno, primeiro eu quero começar te dando os parabéns por esses frutos que você começa a colher a partir de agora, né? Você está numa posição, eu disse a você há pouco, bastante confortável, que é, quer dizer, está na segunda fase do Mato Grosso, São Paulo, Bahia e agora na prova oral do Ceará. Isso. Quero crer que nas 4 provas orais também, né? Não vai poder prestar Paraná, por coincidência de datas, deve prestar Santa Catarina, quem sabe em 5 provas orais, então, daqui a alguns dias ou alguns meses. Eu gosto muito de pensar em como é que o aluno que está começando ou que está passando por isso, que está fazendo uma segunda fase, foi reprovado, esses sentimentos todos, como é que ele deve encarar tudo isso? E mais, eu quero que você conte do recurso também, que foi sem precedentes. Eu nunca havia visto algo assim. Daqui para frente eu vou sempre citar esse exemplo. Pode falar. Então, a primeira coisa, é um prazer estar aqui. Eu fiz o curso com o CPUs na segunda fase do Ceará. Bom, o primeiro conselho que eu dou para quem está nessa luta, nessa batalha, eu gostaria de dizer primeiro que eu estava uns 2, 3 anos batalhando também. E a reprovação é uma coisa natural. No curso público é difícil você encontrar uma pessoa que passou de primeira ou que tenha tido sucesso imediato, em curto prazo. Obviamente, tem as exceções, mas a regra são pessoas que acumulam uma série de reprovações até o momento que ela chega no resultado final. E basta persistir. Não tem outro conselho mais básico que esse. Persistência e verificar onde está pecando, onde estão os erros ali. Tentar aprender com os erros. Por exemplo, em São Paulo, cheguei a passar minha primeira e segunda fase foi o concurso 187 da JCP. E para mim, era tudo novo para mim. Eu tinha que aprender, em 2 meses, eu tinha que estudar humanística, aprender a sentença civil e aprender a sentença penal. Eu brinco que isso é muito difícil você absorver essas 3 matérias em um tempo tão curto. E o conselho que eu dou para quem... E aprendi com esse... Obviamente, não passei, mas eu aprendi com esse erro. A partir desse momento, eu passei a estudar humanística, comecei a inserir humanística ali como matéria regular no meu ciclo de estudos, além do treino constante com sentença civil e sentença penal. E uma coisa que eu quero deixar muito claro, sempre que aparecer um concurso que tem uma especificidade, um detalhe acerca da sentença, principalmente, por exemplo, uma limitação de linhas, O que aconteceu no Ceará. O que aconteceu no Ceará, 120 linhas, ou então, que é o caso do Mato Grosso, 90 linhas, vale a pena buscar um curso. Eu entendo que o livro pode oferecer informações excelentes. Por isso está com o livro, né? Isso, o Jailton, aqui, fantástico. Mas o curso ele vai saber te orientar em alguns pontos específicos, como saber como economizar linhas na hora de fazer a dosimetria na sentença penal, por exemplo. No caso da sentença civil, como você não perder muitas linhas nas preliminares e ao mesmo tempo apresentar uma resposta fundamentada e coerente, de modo a preencher todo o espelho de respostas. Isso tudo eu acho que faz diferença. Eu acho que o candidato, se ele tem condições, ele deve procurar um curso, deve procurar um auxílio para que ele possa obter... Bom, o ideal seria obter uma nota altíssima, mas a aprovação no mínimo 6 ali já satisfaz bastante. Nossa, isso aí já ajuda bastante, né? Agora, entrando no assunto do aumento da majoração da nota... Nossa, que impressionante! Quando saiu o resultado preliminar da segunda fase, a prova de sentença,
eu tinha tirado 8,89 na ciência acessível, muito bem. 8,89, quase 9. Quase 9, basicamente. Foi a maior nota da sentença civil, do concurso. Porém, na sentença penal, eu fiquei com 4,68, 4,7, algo nessa faixa. Não lembro agora o número exato, mas eu passava de 5. Na hora eu caí com aquele choque, aquele normal. Porém, preparei os recursos, fundamentei e recorri de tudo. Isso é um outro conselho que eu gostaria de dar para quem está na segunda fase e acabou não tendo a pontuação necessária para avançar. Recorra de tudo. Tente conseguir o mínimo milésimo de ponto ali que pode ser fundamental na sua aprovação. De 6, né? De 6, pois é. E foi isso que eu fiz, e graças a Deus, minha nota, eu consegui quase 3 pontos, arredondando assim praticamente, nos recursos. Você foi para 7 pontos? 7 pontos... Então agora vamos a 7,68, por aí. Então mais ou menos de 4,68, 4,7 para 7,68. Isso. É inacreditável, assim, é impressionante. Quer dizer, recorra de tudo, mas quer dizer que você praticamente obteve provimento em tudo que foi objeto de recursos. Se não me engano, apenas 2 recursos que eu não tive provimento, o resto... 2 itens. 2 itens. Mas impressionante. Então, no fim das contas, você ficou com 8,89 na sentença civil e 7,68 na sentença penal, que são 2 notas excelentes, tanto na civil quanto na penal. E aí você avançou para Alvorápolis. Estava me dizendo que se você chega na cidade a tempo na primeira fase, faz questão de ir para a contagem regressiva, né, do CPIURES. Por quê? Né, que isso é interessante, a parte que você fala. Olha, para mim, a contagem regressiva é um momento de relaxar. Basicamente, eu consigo ocupar o tempo que eu ficaria no hotel de maneira ociosa. Eu prefiro me dirigir à contagem regressiva, ali eu relaxo, acompanho as dicas. Se pegar alguma coisa ali que possa aproveitar na prova, ótimo, excelente, mas a ideia é relaxar, é um ambiente descontraído, as contagens regressivas do CPIURES têm essa especificidade, né? Um ambiente menor, mas de maneira a acolher todos os que estão ali presentes. E isso que eu acho que, se o candidato tem a possibilidade de chegar antecipadamente na cidade da prova, eu recomendo fazer a contagem regressiva. Até para ele não necessariamente para ele acreditar que ali estarão as 10 questões. Não, nada disso. A ideia é ele diminuir o estresse, ficar mais relaxado e ter a possibilidade de ter uma revisão ali pontual em alguns pontos ali que não raro costumam cair. Exato. Eu concordo com você e digo o seguinte: primeiro, você não precisa escolher o que vai revisar. Isso já tira o estresse total. O seu papel é chegar, sentar e assistir a aula. Tem um intervalo, você confraterniza, encontra as pessoas, conversa com pessoas. No final a gente tem uma mensagem e você teve um dia produtivo. Sem estresse, produtivo. Sendo cobrado o que a gente deu, você não ganhou a questão porque você estudou, de fato, estava lá no dia anterior. Mas provavelmente seria um item que você não teria revisado em casa ou no hotel. Então, assim, é uma abordagem às vezes diferente. O tema que às vezes a gente dá ali pode ser que não caia nessa primeira fase, mas vai cair numa outra. Já aconteceu. Pode ser que até numa segunda fase, o precedente do STJ que foi citado na contagem caia. Eu, quando fiz segunda fase de delegado, caiu uma questão sobre mandado de criminalização que eu tinha aprendido no segundo período, eu acho, de faculdade, com o ministro Barroso numa palestra em Goiânia. E aí eu me lembrei do que ele dizia lá. 2 anos antes, 3 anos antes de eu fazer a prova, não exatamente nada,
Mas assim, você não sabe, então faz, eu tenho certeza disso. Não, do lado psicológico, você sai ali relaxado, com uma mentalidade positiva, isso é muito importante. Uma cabeça zen, o resto é consequência. Você chegar e ficar no hotel ali, enfurnado, lendo ali, pensando cada vez mais na prova, ao invés de descansar, você vai chegar cansado na prova. Sim. E com a cabeça, na verdade, cabeça cheia e carregando uma mochila de 50 quilos nas costas, que afeta bastante. Afeta porque assim, suponhamos que afete o desempenho em 5%. Sim. Ou 10%. Se afetar em 10%, o sujeito que faz 75 vai fazer 68 nessa prova. Exato. E 68 ele está fora. Exato. Então, basta afetar 10% para ele ficar de fora. 5% ele 5%. Então eu concordo. E aí, eu quero deixar um convite aqui para você, que você volte quando, depois dessas provas orais todas que eu tenho convicção de que você fará nesse ano. 2019, para muita gente, é o ano da semeadura. Para você, ele já se mostra em grande parte um ano de colheita. Então, eu quero chamar a atenção de quem nos ouve para o seguinte: 2018 foi seu ano de semeadura, muita semeadura. Você foi para São Paulo e ficou na segunda fase, aí aprendeu assim, começou a prestar aí para a segunda. Aí tem que lutar. Porque a vida aqui é coragem. Exato. Como diz Guimarães Rosa, né? Então, não adianta achar que vai cair do céu, tem que correr atrás. Perfeito. Tem que correr atrás. E eu fiquei muito satisfeito e muito impressionado com o desempenho e com o que aconteceu. Eu desejo a você sorte, que você faça essas provas orais, dê muito certo. Viu? Obrigado. Muito obrigado, Mira. Prazer. Prazer é meu e até mais.